Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início a mais um dia de palestra do nosso evento Carreira e Diversidade na Física. Eu sou a Camila e hoje eu vou apresentar junto com a Giane. E a gente vai começar dando alguns recados iniciais. O primeiro deles é lembrar que o evento vai oferecer certificado de participação, um certificado para cada palestra. E daí, para vocês conseguirem, é só acessar o link do formulário que vai ser disponibilizado no chat durante as palestras. Isso. E lembrando também que o nosso evento não acaba hoje. Hoje são as nossas últimas palestras, mas a gente ainda tem mais um dia de evento que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 20/11, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube, e vai ser a nossa mesa redonda com o tema diversidade em pauta. Aí, para vocês saberem um pouco mais sobre como vai funcionar, quem são os nossos convidados, é só entrar nas nossas redes sociais, que vão estar listadas aqui embaixo na descrição. Isso. Então, agora a gente vai dar início à nossa sessão de palestras. A gente vai começar com o Jesulino dos Santos, que vai apresentar a palestra intitulada Instrumentação para Astronomia e Astrofísica, um campo de trabalho e pesquisa. Oi, Jesulino. Olá, como vai? Vou bem. Eu vou começar falando um pouco da sua trajetória. O Jesulino se graduou em Física aqui pelo Instituto de Física de São Carlos, em 1997, e concluiu o mestrado em Bioengenharia pela Universidade de São Paulo, em 2004. Ele atuou como pesquisador tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, em Metro, como físico também no Instituto de Física e como analista em ciência e tecnologia junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Hoje, ele é tecnologista junto ao Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, onde atua na área de instrumentação científica, com ênfase em espectrógrafos, metrologia e engenharia óptica. Então, Jesulino, agora eu passo a palavra e fica à vontade para começar a palestra. Muito obrigado, Camila. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou apresentar hoje fazer uma pequena apresentação para vocês, para sensibilizá-los de que a instrumentação astronômica, instrumentação para astrofísica, também é um campo de trabalho e de pesquisas para quem é físico. Não apenas para quem é físico, né? Teórico, físico experimental, tal. Não, quem é biofísico, quem é matemático, quem é engenheiro, a área de instrumentação é uma excelente área de trabalho, embora na universidade, de uma forma geral, a gente não ouve muito falar sobre isso. Então, na verdade, você acaba encontrando uma instrumentação para astronomia e astrofísica por acidente, como eu e quase todas as pessoas que estão trabalhando nessa área, tá certo? Então, eu espero, depois disso, que vocês, aliás, o meu desejo hoje é que vocês passem a considerar a instrumentação para astronomia e astrofísica como alguma coisa, algum ramo da sua carreira, tá certo? A gente sabe que a carreira de professor universitário, a pesquisa na universidade, é uma coisa muito bacana, né? Eu vi uma pesquisa recente em que era uma das profissões mais desejadas no mundo inteiro, dado ao baixo nível de estresse, né? Que o pesquisador sofre, né? O professor ou o pesquisador universitário tem, que essa profissão, né, de professor, a profissão de pesquisador universitário. Desculpa um pouco, eu estou controlando o meu cronômetro aqui. E, de uma forma geral, não dá para você ficar só esperando vaga em universidades, né? Tem muito lugar procurando físico, está em falta, a área de instrumentação é uma delas, e a gente precisa, de alguma forma, também dar um rumo na carreira da gente. Então, eu quero apresentar a instrumentação como sendo um campo que você deve considerar, já que você é um jovem físico, tá? Deve considerar para a sua carreira. Existem excelentes possibilidades, tá certo? Então, vamos aqui ao nosso plano de voo, né? Então, eu vou falar um pouco da instrumentação como carreira para físico, vou falar de uma área específica, né? Que é a parte de espectroscopia, a construção de espectrógrafos ópticos. Não dá para eu chegar e falar que eu vou conversar aqui sobre
instrumentação para astronomia, esse campo é tão vasto, eu conheço uma área específica. Então, é sobre isso que eu vou falar. E vou apresentar o LNA e a infraestrutura do LNA, que é a porta da instrumentação para a astronomia e astrofísica no Brasil, para vocês, tá certo? Aí você vai ficar conhecendo o LNA, se você se interessar por instrumentação em astronomia e astrofísica, você sabe que no LNA é uma porta de entrada, tá bom? Então, vamos adiante. Veja, este é um observatório padrão nos dias de hoje, um observatório astronômico padrão, né? Então, o que você espera encontrar no observatório astronômico padrão? Telescópio, né? Espectrógrafos, câmeras, até aí está tudo bem, isso você já espera encontrar. Mas aí começa a aparecer umas coisas estranhas, né? Fibra ótica, sistema de ótica ativo, sistema de ótica adaptativo, estrela artificial, né? Produzida por laser. Uma coisa que você, assim, a menos que você seja um profissional da área, você não espera encontrar, né? Então, já começa a aparecer umas coisas que diz muito para o mundo do físico e não para o mundo do astrônomo, né? O astrônomo, em geral, é estrela, galáxias, esse tipo de negócio. Mas quando você olha dentro do observatório, o que você encontra é isso. Oi, Giselino. Pois não? Desculpa te interromper rapidinho, mas eu não sei se você está passando os slides, não está mostrando para gente. Opa, eu estou passando o slide, sim. Deixa-me voltar, então. Talvez tenha algo errado. Vejamos. Estão vendo agora? Ainda não. Se você puder compartilhar de novo com a infraestrutura. Eu vou compartilhar novamente. Então, deixa-me ver. Parar de compartilhar. Isso. E agora, compartilhar. Share screen. Eu vou selecionar toda... Eu vou selecionar a tela inteira. Porque acho que agora vai ficar mais legal. Deixa eu ver. Agora tá? Vamos ver? Agora tá? Sim. Tá funcionando. Sim. Então, pode vamos continuar. Adiante. Bacana. Sim. Então, eu estava parado nesse slide aqui e eu tinha passado esse. Vamos retomar esse slide, tá certo? Então, como eu tinha dito, você espera encontrar esses 3 primeiros elementos aqui no observatório. Mas daí para frente, você começa a encontrar coisas que é mais pertinente a um laboratório de física, né? Ótica ativa, fibra ótica, laser, esse tipo de negócio. O observatório padrão de hoje é um observatório em que os espelhos dos telescópios são espelhos entre 4 e 8 metros de diâmetro. Não? São espelhos monstruosos, né? Mas esse é o observatório de hoje, né? Então lá você encontra, por exemplo, um telescópio, como nós podemos ver aqui, onde eu estou apontando, com uma série de instrumentos colocado aqui na armação do telescópio. Outros instrumentos, você vê que tem um cabo de fibra ótica que sai do telescópio e leva a luz lá para baixo, porque hoje em dia já se demanda, os instrumentos estão demandando que eles não fiquem presos mais no telescópio, ele não pode balançar, ele tem que ter um ambiente controlado, porque qualquer variação de temperatura faz com que ele perca a exatidão e a precisão e não serve mais para fazer ciência. E aqui do lado você vê um laser, né, sendo lançado no céu e produzindo uma estrelinha lá, né, em cima, a 100 quilômetros de altura aproximadamente. Essa estrela é uma estrela artificial, que a gente chama de estrela artificial, e serve para você retirar o movimento da atmosfera, né, a turbulência atmosférica da imagem. E assim você melhora muito a imagem chega quase no limite de difração. Não vai dar para você fazer isso aqui com o seu laser point ou com o laser de hélio neônio que a gente tem no laboratório. Isso são equipamentos específicos, né? Muito específicos, tá certo? Aquilo ali era o observatório padrão de hoje, esse que eu mostrei.
Esse aqui é o observatório padrão para o futuro. Quando eu digo futuro, eu estou dizendo daqui a 5 anos. Então, não são mais espelhos de 4 e de 8 metros. São espelhos de 39 metros, 25 metros, 30 metros de diâmetro, né? Esses são os observatórios que vão aparecer agora. E você, não sei se é possível você perceber, esse espelho é segmentado, né? Você vê, esse aqui é o ELT, um telescópio europeu que vai ser inaugurado, acho que em 2028, 2030. Ele é composto, o espelho dele é 30 metros, 39 metros de diâmetro, e ele é feito com 770 espelhos de 1,4 metros. Você imagina o que é você pegar 700 pedaços de espelho de 1,40 m e juntar para formar um espelho de 39 metros, né? Como é que a gente coloca isso para que ele fique com esse formato, o formato parabólico, em tempo integral, aponte para onde apontar? Então, tem que haver uma instrumentação violenta por trás disso, tá certo? Aquele gerador de estrela artificial, que eu falei para você que não era possível você fazer com o seu laser point, observe aqui, não é um laser pequenininho, é o maior sistema laser que você pode encontrar na sua vida. Olha isso. Isso aqui é um gerador de estrela artificial para aquele telescópio ali que eu acabei de mostrar para vocês, o de 39 metros. São 4 lasers que fazem uma estrela a 100 km de altura. Para você ver o tamanho dele, basta você observar aqui onde eu estou apontando com a mirinha laser. Aqui é uma pessoa em cima dele, tá certo? Então isso aqui você não monta assim do nada, né? Você precisa realmente de uma equipe muito grande de físicos. Você pode olhar aqui embaixo, é uma equipe muito grande, muito experiente, né? Aí o camarada vai fazer doutorado, aí faz pós-doc, faz tudo mais, só construindo uma única parte de um sistema de ótica adaptativa. E olha que isso aqui é uma só peça. Existe muito mais a ser feito, tá certo? Isso aqui é uma câmera. Uma câmera que você coloca para fotografar uma galáxia, fotografar uma estrela ou fotografar qualquer objeto celeste. Só para você ter ideia, dá para comparar com a altura de uma pessoa. A câmera tem uma lente de 1,65 m de altura, de diâmetro. Imagina o tamanho dessa câmera, né? Aqui atrás dela tem um CCD. Você se orgulha aí do seu iPhone com 12 megapixels? Essa câmera aqui tem 3,2 gigapixels. Ela tem, só o CCD dela tem 52 centímetros de diâmetro. Esse aqui é um espectrógrafo que vai chama-se GMAX. Aliás, está sendo um cara aí de São Carlos, um pessoal ligado ao grupo de ótica, ligado ao professor Jarbas e à optoeletrônica, é um dos engenheiros principais desse instrumento. Chama-se Rafael, um cara muito inteligente. Mas aí, observa aqui o tamanho desse espectrógrafo, aqui tem um desenho dele, e o tamanho de uma pessoa. É um equipamento enorme, que pesa 7 toneladas, tá certo? Não é uma coisa pequenininha, como do laboratório de química que a gente vai ali. Então, isso consome muita gente, muito dinheiro e muito tempo de trabalho. Pois bem, a grande questão tem espaço para físico trabalhar nisso? Olha, vamos ver aqui, só as palavras que nós usamos. Lente, espelho, fibra ótica, laser, né? Filmes finos, né? Refletores, antirrefletores, dicróticos, espectroscopia, câmera, modelagem computacional de sistemas complexos, processamento de imagens. Você acha que tem espaço para físico? Só tem, né? Tudo isso aqui é do universo de um físico. O que me surpreende é que nas universidades não tem uma cadeira voltada para a instrumentação. Tá certo? Então, tem muito espaço para físico. Aliás, quase tudo que é feito em instrumentação é para físico e engenheiro. Tá? Então, vamos adiante. Bom, como eu disse para vocês, eu vou falar de um pedaço muito pequeno da instrumentação de astrofísica, mas eu vou falar do instrumento mais importante para a astrofísica, que é o espectrógrafo. Particularmente, a astrofísica feita no campo do óptico e do infravermelho e ultravioleta. Esse instrumento, o espectrógrafo,
é, de longe, digamos assim, ele é a chave de fenda. Quase tudo que a gente conhece de astrofísica nessa região do espectro foi feita com espectrógrafo, tá certo? Então, bacana, todo mundo conhece isso aqui, eu não preciso explicar, vocês são físicos, né? O espectrógrafo tem um elemento colimador, um elemento dispersor e uma câmera, né? E aqui você tem um objeto de registro, que pode ser o olho da pessoa, ou pode ser uma câmera, um filme ou um fotodetetor qualquer. Pois bem, essa forma que o espectrógrafo tem hoje foi foi definida em 1839 por um camarada chamado Jacques Babinet. Você, como físico, você conhece, quem é químico conhece, né? Essas duas personalidades. O Jacques Babinet, esse senhor aqui, não está com a cara muito feliz, não sei o que aconteceu com ele, mas recebeu uma condecoração, devia estar de mau humor no dia, né? E o outro é o Edmund Becquerel, que todos nós também conhecemos. Então, tinha muita gente trabalhando, fazendo espectrógrafos, tal, tentando definir uma forma, mas o espectrógrafo mais bem desenhado, o que caiu no gosto dos cientistas, foi o que foi feito por Babinet e Becquerel, tá certo? Então, é esse espectrógrafo que nós temos aqui. Então, como é que funciona o espectrógrafo? Tem uma fenda, o colimador, um elemento dispersor, uma câmera e um detetor. Você escolhe o detetor que você quer. Se o seu detetor for o olho, a gente chama de espectroscópio. Se o seu detetor for alguma coisa que registre o espectro, isso aqui a gente chama de espectrógrafo, tá certo? Ou espectrômetro. Tem uma outra versão dele que o elemento dispersor não é mais um prisma, mas sim uma rede de difração. Aqui nós temos os primeiros espectroscópios que foram usados na astronomia. O primeiro camarada que usou isso foi o Giambattista Donati, um astrônomo do Observatório de Florença, lá por volta de 1860, e também pelo William Huggins, né, que era um astrônomo amador, cheio de dinheiro, né, cheio de posses, e ele mandou construir um observatório para ele, e ele foi um dos fundadores da astrofísica, né, juntamente com Donati. Né? Então, como é que a gente faz para juntar um espectrógrafo com um telescópio? Né? É muito simples. Você sabe que na fenda do espectrógrafo, acompanha aqui à direita, na fenda do espectrógrafo é que tem que estar a fonte de luz, mas a fonte de luz é uma estrela que está lá distante. Então, onde é que a estrela vai formar a imagem? No foco do telescópio. Então, você faz, para juntar isso, colocar o espectrógrafo, a fenda do espectrógrafo no foco do telescópio. E aí você focaliza, aponta o telescópio para o objeto que você quer. Então, a luz entra aqui, dentro do espectrógrafo, e ele vai ser analisado. Aqui embaixo a gente tem umas pequenas fotos aqui mostrando, né, alguns espectrógrafos ligados em algum telescópio. Bacana? Pois bem, vamos observar algumas coisas aqui. Primeiro aqui, espectrógrafo e telescópio formam pares casados. Você faz um espectrógrafo para um telescópio. Isso significa que se você trocar o telescópio, o espectrógrafo de telescópio, ou ele não vai apresentar um bom resultado. Ou ele perde resolução, ou perde energia, ele vai perder alguma coisa, tá certo? Eles são casadinhos, né? Outra coisa que a gente deve observar é que a resolução do instrumento é proporcional à dispersão. Então, quanto mais dispersão você aplicar no seu instrumento, mais resolução ele tem. Uma outra coisa que deve ser observada é que muitas superfícies, né, como tem muitas superfícies dentro do espectrógrafo, quando tem muita superfície, você perde eficiência, porque há uma reflexão em cada superfície. Então, aí você precisa de filmes finos para diminuir a refletividade da superfície. Outra coisa é que resolução, o que você precisa trabalhar, na verdade, é arrumar um espectrógrafo e um conjunto espectrógrafo-telescópio que a resolução e a eficiência atinjam um valor ótimo, né? Outra coisa a ser observada é que telescópios grandes requer espectrógrafos grandes. Não tem como você botar um espectrógrafo pequenininho num telescópio grandão. E outra coisa é que existe a necessidade de controle ambiental sobre os instrumentos, que eu já havia falado, para alcançar a precisão e a exatidão adequada a ciência que vai ser praticada ou vai ser retirada com aquele espectrógrafo. Isso nos leva à construção de espectrógrafos com fibra, aqueles que não ficam ligados ao telescópio. Ele é levado para um lugar bem distante, colocado numa sala limpa, e aí, bacana.
Ali se leva a luz até lá através de um cabo de fibra ótica, tá certo? Pois bem, aqui ó, um telescópio enorme, esse aqui é o GMT, né? E aí o instrumento aqui pesa 7 toneladas e pouco. Quando você compara com o tamanho de um homem, dá para você perceber. Esse aqui é o Gemini, também com instrumentos maiores do que uma pessoa. Pois bem, os tipos mais comuns de espectrógrafos é esse aqui, ó, uma fenda simples, né? Você coloca a fonte de luz aqui, o feixe é colimado, vai no dispersor, vem, passa pela câmera, vem no detetor e vai formar um risco, né, com as linhas espectrais, né? Uma série de linhas espectrais. Tá bacana? Esse é o que é chamado espectrógrafo de fenda simples, né? Tem outros que agora, ao invés de você, aqui na fenda, você colocar só uma fenda pequenininha, você pode colocar aqui um plano com vários furos, com várias fendas. E aí você consegue fazer espectroscopia de múltiplos objetos simultaneamente. Então é muito comum a gente pegar, por exemplo, um campo estelar como esse. Se eu tiver que fazer uma estrela por vez, nossa, eu vou demorar a noite inteira. Então eu faço 5, 6, 10 estrelas de uma vez sozinho. Qual é a única regra que tem que haver? Eu não posso colocar 2 estrelas que estejam na mesma direção da dispersão da rede, né? Então, aqui nesse caso, essa estrela pode, esta pode, esta pode, esta pode, esta pode, esta pode, e essa aqui não pode, porque a dispersão é nesta direção, né? Nessa direção, e aí o espectro dessa estrela vai coincidir com esse, tá certo? Esse aqui é o chamado espectrógrafo multi-objeto, tá certo? Isso aqui facilita muito a vida do observador. Como é que é feita essas fendas? É simples, é uma placa de aço, você vai lá, olha o desenho das estrelas no céu que você quer fazer, pega a plaquinha de aço e abre as fendas na plaquinha de aço e coloca lá no lugar onde é a fenda normal. Um grande avanço no campo dos espectrógrafos foi isso aqui, ó, é os espectrógrafos de fibras óticas, tá certo? Então o espectrógrafo não é feito de fibra, é um espectrógrafo normal. Ele é feito com lentes e espelhos como outro qualquer. Mas o que a gente faz? Ele fica numa sala e eu levo a luz do telescópio até ele através de um cabo de fibra ótica. Veja, eu posso fazer todos os tipos de espectrógrafo utilizando o cabo de fibra ótica. Veja, com um único cabo de fibra ótica. No ponto focal do telescópio eu coloco a fibra ótica e levo a fibra até a fenda do espectrógrafo, tá certo? Então ele funciona como fenda simples. O multifendas, aí a gente tem o multifibras óticas, né? A gente bota multifibras. Eu coloco, no plano focal do telescópio, eu coloco uma fibra em cima de cada estrela ou de cada galáxia que eu quero observar. E pego todas essas fibras, coloco elas em linha, uma sobre a outra, e coloco lá na fenda do meu espectrógrafo. Vai formar também o mesmo tipo de imagem que formou nesse aqui, multifendas, que eu acabei de mostrar. E tem um muito interessante, que é o chamado de campo integral. Esse, na verdade, você faz uma matriz de microlentes, e atrás de cada microlente você coloca uma fibra ótica. Só que ela é uma matriz só de um lado. Do outro lado, observe aqui, ó, ela é uma matriz de microlentes só de um lado. Do outro lado, você pega cada linha dessa matriz e vai colocando empilhadas, umas sobre as outras e coordenadas. Tá certo? E isso aqui é uma pseudo-fenda, é uma fenda falsa, como você pode ver aqui embaixo. Então, todas as fibras que saíram daqui, que estavam no formato retangular, agora estão no formato linear. E eu levo isso aqui à fenda do meu espectrógrafo. E aí eu consigo fazer um tipo de imagem, um tipo de espectro muito interessante. É este aqui, ó. Veja que coisa interessante. Vamos prestar atenção, vamos focar nossa atenção nesse detalhe aqui. Aqui nós temos a imagem de uma galáxia e atrás de 16 microlentes daquela, ou seja, aqui sai 16 fibras, né? A gente coloca as fibras empilhadas umas sobre as outras, são indexadas, eu sei qual é a posição da fibra que corresponde a que parte aqui, né? E aí eu faço os 16 espectros, né? Os espectros das 16 áreas. E com isso, eu posso agora remontar um cubo de dados, né? Porque agora eu sei que cada espectro desse veio de cada região dessa galáxia, e eu monto a imagem da galáxia, na verdade, um cubo de dados,
com o espectro da galáxia em cada um dos comprimentos de onda que tem nesse espectro, né? De acordo com a resolução do instrumento. Então eu vejo a galáxia só no vermelho, vejo só no verde, vejo só no azul, vejo só numa linha espectral específica, tá certo? Esse é um equipamento muito, 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 muito maravilhoso e é praticamente o instrumento da vez, né? É a bola da vez agora na área de espectroscopia. Chama espectrógrafo de campo integral. Tem outro tipo comum de espectrógrafo também, que é o espectrógrafo transformada de Fourier, né? Esses são os espectrógrafos interferométricos, né? Então, eles são usados em alguns campos específicos da astrofísica, como a espectroscopia solar, porque precisa de muita energia, né? E é largamente utilizado nos laboratórios. Esses que vocês usam nos laboratórios, com certeza esse FTIR aí, são esses aqui, né? O espectrógrafo de interferométrico, né? Dentro dos desenhos de espectrógrafo tem um espetacular, que é um que ele faz ele difrata o feixe 2 vezes, né? É o chamado pupila branca. É um desenho muito bacana. Uma outra oportunidade que eu tiver a oportunidade outra vez de falar com vocês, eu vou detalhar esse espectrógrafo. Hoje, praticamente todos os espectrógrafos que estão saindo no mercado utilizam esse desenho, que é o chamado pupila branca. O que ele tem de mais importante? Ele não faz um espectro em uma linha, ele aproveita toda a área do detetor, né? Por exemplo, aqui, esse aqui é um espectro solar, feito com um deles, né? Então, em geral, no espectrógrafo de fenda simples, você faria uma linha sozinha com todo o espectro solar. Aí você troca a rede de difração, gira a rede de difração, gira a câmera, aí pegaria essa outra linha aqui, tal. Ele não. Ele faz uma difração numa direção e a outra difração na perpendicular e preenche o seu detetor inteiro, né? Hoje, a maior parte dos grandes espectrógrafos só usa esse desenho. Pois bem, então, já que eu falei um pouco do espectrógrafo e um pouco da carreira, da cara, onde cabe um físico aí, eu vou mostrar um pouquinho da nossa produção, né, dos nossos espectrógrafos. O LNA é o centro produtor de espectrógrafos para astronomia e astrofísica no Brasil, né? Então, aqui nós temos o CIFS, que é um espectrógrafo feito em parceria com o IAG e a USP, né? Nós temos a SPARC, que é feita em parceria com o INPE. Nós temos o STELLIS, que é um espectrógrafo nosso mesmo, feito pelo LNA, para atender a comunidade de astronomia. E nós temos o ECHARP, que é um espectrógrafo nosso também, que nós estamos fazendo para o nosso telescópio aqui, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. E o STELLIS é para o nosso telescópio no Chile, chamado SOAR, né? Esse aqui é o CIFS, né? É um espectrógrafo lindíssimo, né? É um espectrógrafo de fibra, a luz vem do telescópio por esse cabo, chega aqui, é jogado aqui num colimador, aí ele passa por um conjunto de lentes aqui para ajustar um pouco o feixe, e isso aqui, ó, é um conjunto de redes de difração. Então eu coloco a rede de difração aqui, e aqui está a câmera. Então, de acordo com o ângulo de difração que o feixe tem, a câmera vai girando sobre esse trilho aqui, tá certo? Ele tem uma matriz de microlentes, ele é daquele tipo campo integral, lá, aquele que eu falei que tem uma matriz de microlentes com um monte de fibrinha atrás, é desse tipo. Ele tem uma matriz de 26 por 50 lentes e tem um cabo com 1.300 fibras, né? Ele tem 5 redes de difração e tem uma resolução entre 4.000 e 20.000, dependendo da rede de difração que você está usando. Acho que eu tenho mais umas imagens dele. Aqui é ele colocado no nosso telescópio, o telescópio SOAR, né? Aqui nós temos o cabo de fibra, né? O cabo de fibra vem até o foco do telescópio e o CIFS é esse espectrógrafo, parece uma caixa de pizza, né? Está colocado aqui. Ele é super maravilhoso. Aqui é a matriz de microlentes dele, aqui são alguns detalhes dele, né? A rede, as redes de difração, aqui é como é que é produzido o resultado e daqui para frente ele tem que ser, de certa forma... Vicência, desculpa te interromper. Pois não? Você me escuta? Agora destravou. Travou um pouquinho esse slide, se você puder repetir. Este? Isso. Sim. Não, esse aqui eu estou mostrando o CIFS, esse espectrógrafo CIFS, montado no nosso telescópio, no telescópio SOAR, um telescópio de 4 metros, que nós somos sócios lá no Chile, né? Nós temos 30% desse observatório aqui, né?
Então, ele está colocado aqui numa das plataformas. Aqui nós temos um cabo de 14 metros de fibra ótica, né, que sai do espectrógrafo e entra aqui no foco do telescópio, tá certo? Tem um equipamento aqui que acopla um ao outro, né, acopla o foco do telescópio às fibras, né, aquele conjuntinho de lentes. Aqui são as imagens dele, né, aqui uns detalhes dele, a matriz de microlentes, tal, as redes, o software de controle e os dados, como eles são produzidos, né? Esse outro aqui é um espectrógrafo daquele pupila branca que eu falei para vocês, aquele que eu falo que é o desenho vencedor, né? Então, é um espectrógrafo que ele tem um alcance espectral, ele tem 2 canais, na verdade são 2 espectrógrafos de um só, né? Se você olhar desse lado aqui e desse lado, ele é absolutamente simétrico, né? Então, são 2 espectrógrafos. Por que nós fizemos 2? Porque eu quero pegar toda a banda espectral que vai do ultravioleta ao infravermelho numa única foto, para poupar tempo de uso do observatório, né? Então, o que a gente faz numa situação como essa? O feixe de luz, deixa eu me mostrar aqui um pouquinho adiante, que aí fica mais fácil de explicar. Olha aqui, o feixe de luz vem do telescópio, desce por aqui, quando chega aqui embaixo tem um espelho dicróico. Então, o espelho dicróico joga a luz do verde para o vermelho para esse lado, e joga a luz do verde para o ultravioleta desse lado de cá. Então, quando eu tomo os dados, eu tomo desde o infravermelho até o ultravioleta num único tempo de exposição. Isso ajuda muito, muito, muito. Esse espectrógrafo é o primeiro espectrógrafo de alta resolução feito no Brasil. Ele tem resolução entre 50.000 e 70.000, está na classe dos melhores espectrógrafos do mundo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu trabalho nesse espectrógrafo, né? Isso aqui é ele aberto aqui na nossa sala, um pouquinho antes da gente levar ele para o Chile, ainda em 2016. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relativa a ele aqui. Não, é isso aqui mesmo, né? Então, ele já está lá no Chile e está esperando só os momentos para ser montado no telescópio. Então, logo em seguida vai ter um upgrade dele, né? Que é comum a gente fazer isso, mas não vai demorar muito. Esse aqui é um outro espectrógrafo feito no LNA. Esse aqui chama, não é um espectrógrafo, isso aqui é um espectropolarímetro. É feito, liderado pelo INPE e feito para LNA para o nosso telescópio de 1,60 m. É um espectropolarímetro com 4 câmeras, né, e 4 canais. Então, ele tem uma câmera aqui que só vê o verde, ele tem uma câmera que só vê o azul, uma câmera que vê o infravermelho e uma câmera que vê o vermelho. Então, a gente estuda polarimetria e espectroscopia das estrelas simultaneamente, tá certo? E ele varre de 400 nanômetros até 1,2 micrômetros, ou seja, é praticamente o visível e o infravermelho próximo. Aqui nós temos um desenho dele, como é que ele vai ficar. Ele deve entrar em operação já o ano que vem, né? Aqui é um slide para trás, isso aqui era o Stellies sendo montado lá no Chile, né, já sendo testado no telescópio. Aqui é uma parte da eletrônica, né, do Stellies. Esse era o slide que eu estava procurando. Aqui é o espectro né, o tipo de dado que o espectrógrafo produz, né, aquela imagem, né, você pode ver milhares de pontinhos aqui, né? São linhas espectrais do objeto que eu estou observando. Esse outro aqui é o último espectrógrafo que nós estamos fazendo, também tem aquele desenho pupila branca, né? É um espectrógrafo que só tem uma fibra ótica e ele é para operar no visível. E ele tem uma resolução de 50.000. O nome desse espectrógrafo é Sharp e vai ser usado no nosso telescópio aqui no Brasil, no Observatório do Pico dos Dias. Bom, aqui esse elemento aqui é a caixa do espectrógrafo, né? Esse espectrógrafo que eu acabei de mostrar para você aqui é o espectrógrafo que vai estar colocado nessa caixa lá no nosso telescópio. Aqui ele está na nossa sala de integração. Pois bem, então agora eu quero mostrar para vocês a nossa infraestrutura, né? Então, vamos aqui. Essa aqui é a sede do LNA agora, né? A gente tem um telescópiozinho no telhado para as crianças virem observar. Aqui nós temos um prédio onde tem engenharia e os laboratórios. Aqui é onde ficam os astrônomos e a parte administrativa. É um prédio modesto, mas o nosso campus é muito grande, porque a gente tem um campus de 300 hectares, que é onde tem os telescópios, né? A nossa infraestrutura interna é aquela coisa de sempre, né? Desenho óptico, análise óptica e tal.
Nós temos também um laboratório de metrologia e testes óticos com interferômetros e todo tipo de instrumentação, voltada para testar a parte de ótica. Se eu faço uma lente, um espelho, uma coisa assim, nós temos o nosso equipamento, né, para testar o nosso laboratório. Nós temos uma sala de integração, é uma sala limpa com 25 metros quadrados, né, com todo o equipamento, espectrofotômetro, centradoras de lente. Então, quando eu vou montar um instrumento desse, tem que tomar cuidado com a limpeza. Então, ele é montado numa sala limpa, tá certo? Esse aqui é a joia da coroa, é a nossa infraestrutura de laboratório de fibras óticas, né? É aqui onde são montados esses cabos de fibras, aquelas coisas que eu mostrei lá para trás. Realmente, isso aqui é a joia da coroa do LNA. Não existe nenhum projeto que esteja fazendo fibras óticas, usando fibras óticas no mundo, que nós não fomos consultados para fazer. Isso dá um trabalho danado para o diretor, né? E quem faz isso é nada mais, nada menos que 3 pessoas daí de São Carlos. Uma delas é filha do professor Milton Ferreira de Souza, que por acaso é o nome do Instituto de Física, né? E o outro é o genro dele e o neto do professor Milton Ferreira, né? O Lucas. Aqui nós temos a infraestrutura de usinagem, mecânica e tudo mais. Nós temos também metrologia mecânica, né? Para a gente exigir metrologia mecânica com precisão de décimos, né? 10 microns, 5 microns, alguma coisa assim. Então, a gente tem o ferramental para fazer isso. Aqui são os nossos observatórios, né? Esse aqui é o campus aqui do LNA aqui em Itajubá, na verdade é na cidade próxima aqui, na divisa dos municípios de Piranguçu e de Brasópolis, né? O observatório de Brasópolis, mas está muito perto de Itajubá. Daqui do LNA a gente vê o observatório lá, 20 e poucos quilômetros de distância, né? Nós temos 4 telescópios, né? 5 telescópios, na verdade. Então, nós temos lá, naquele prédio maior, esse telescópio de 1,60 m, é o maior telescópio no Brasil. Nós temos um telescópio robótico de 40 centímetros. Nós temos 2 telescópios de 60 centímetros e nós temos, esses telescópios são de uso geral, e nós temos um telescópio para acompanhar lixo espacial, com um pouco mais de 5 centímetros, 10 centímetros, dependendo do brilho, a gente consegue determinar a trajetória dele, e com um laser disparado a partir de Brasília, a gente consegue determinar a altitude. Isso aqui é feito em parceria com a Agência Espacial Russa, né? Esse é o nosso telescópio, nosso observatório no Chile. O SOAR é um telescópio de 4 metros. Nós somos sócios, nós temos 33% desse telescópio. E é para lá onde nós enviamos a maior parte dos nossos instrumentos. Esse aqui é o telescópio Gemini, é um telescópio de 8 metros. Também ele são dois, um pertinho do SOAR, a 100 metros do SOAR. É um telescópio de 8 metros. E nós temos um outro igualzinho a ele, no Havaí, em Mauna Kea. Esse da direita aqui, disparando esse laser aí, essa foto super bonita. Pois bem, isso aí é o presente, né? E o futuro? O que nós temos para o futuro, né? Então, o futuro já começou, já está em andamento. Veja, o que nós vamos fazer agora nos próximos anos? Aqui no LNA, nós vamos instalar a Spark e o eSharp. Aqui, nesse telescópio que está nesse invólucro aí, nesse prédio, né? Nós também vamos instalar aqui um telescópio solar do INPE, vai ser instalado aqui, e vai ser instalado um radiômetro, então tem muita instrumentação a ser feita. E nós também vamos instalar um telescópio dedicado só à espectroscopia e fazer mais um espectrógrafo de alta resolução, que é um projeto do IAG-USP, coordenado pelo professor Jorge Melendes, né? Lá no SOAR, nós vamos instalar o Stellis, né, que está preparado para ser instalado, e vamos fazer a atualização de ótica adaptativa, que é aquela coisa que eu falei para você, de lançar o feixe de laser no espaço, coletar de volta para retirar da imagem do telescópio a perturbação provocada pela atmosfera. É isso. Esse aqui é o nosso observatório, né, esse aqui é o nosso telescópio SOAR, o meu querido, né, porque é onde eu mais trabalho. Nós temos também oportunidades aí com o telescópio Gemini, já que nós somos sócios também do Gemini, né? Então a gente vai concorrer certamente nesses instrumentos. Então eles estão preparando lançar 4 projetos, né? O Scorpio, que é um espectrógrafo e uma câmera de resolução média, né?
Nós temos também o GHOST, que é um espectrógrafo de alta resolução, né, entre 50.000 e 75.000, igual ao do Stellius, para o óptico e infravermelho. Então, vai ser construído um espectrógrafo e a modernização do sistema de ótica adaptativa. Esses sistemas aqui que estão lançando o feixe de laser para cima, tanto no Gemini Norte quanto no Gemini Sul, ou seja, o do Havaí e o daqui do Chile. Né? E também nós temos aqui uma brincadeira aqui, que é o espectrógrafo Mosaic, que vai para aquele telescópio de 39 metros, né? Então, nós podemos participar da equipe que vai construir esse Mosaic. Está faltando gente para fazer isso, né? É um espectrógrafo de campo integral, que vai fazer do ultravioleta 360 até 1,8 micron, fazer espectro nessa área de uma cacetada sozinho, de uma pancada sozinho, tá certo? E nós também vamos fazer o espectrógrafo, nós já estamos participando desse, que é o espectrógrafo CUBES, dedicado ao UV, que opera entre 300 e 400 nanômetros, com resolução entre 20.000, que vai para o Observatório de Paranal, que é esse aqui, o VLT, também do ESO. Certo? Agora nós temos novas oportunidades, aí na USP mesmo, essa aqui é a última que eu vou falar, é o GMT, né, o Grand Magellan, acho que é Grand Magellan Telescope, ou é Giant Magellanic Telescope. O grupo do professor João Steiner, né, recentemente falecido, está trabalhando neste projeto aqui. Eles estão fazendo especificamente o GMAX, é aquele espectrógrafo grandão que eu mostrei lá, que era muito maior que uma pessoa, que pesava 7 toneladas. É um espectrógrafo multipropósito, de baixa e média resolução, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Tem o Manifest, que é um posicionador de fibras para esse espectrógrafo e para o outro espectrógrafo principal. Tem um espectrógrafo, 2 espectrógrafos no infravermelho, um de alta resolução e um de baixa resolução. E esse telescópio aqui é um telescópio feito com 7 espelhos de 8 metros, ele tem 25 metros de diâmetro, que vai ser construído em Las Campanas, no Chile. Vai ser, não, já está sendo montado em Las Campanas, no Chile, e vai ter muita, muita oportunidade. Vejam vocês. Deixa eu mostrar um mapinha aqui, que é para só amanhã, para você ficar sabendo a distância entre São Carlos, eu estou te chavecando, né? A distância entre São Carlos e Itajubá. Veja, é muito pertinho. Daqui nós estamos a 50 quilômetros de Campos do Jordão, e estamos a 180 quilômetros de Ubatuba, 300 quilômetros do Rio de Janeiro, 250 de São Paulo. Igualzinho São Carlos, tá certo? E talvez você se interesse por vir aqui, por dar uma olhada e tal, né? E aí, fique à disposição. Esse é o cenário que nós temos hoje na astronomia, na instrumentação para astronomia e astrofísica no Brasil, particularmente na área de espectrógrafos, que é onde o LNA é o líder, tá certo? Então, nós aguardamos vocês, eu espero que vocês passem a considerar que instrumentação é uma carreira excelente para físicos, especialmente físicos como esses formados no Instituto de Física de São Carlos, que tem altíssimo gabarito. Muito obrigado, eu acho que eu já consumi muito tempo. Muito obrigada pela palestra, Gisulino. Foi muito bom ouvir você falar da sua atuação, da sua área de atuação. E lembrando que já está disponível o link para responder o formulário para o certificado. E agora a gente vai começar com a sessão de perguntas. Perfeito. A Maria Júlia pergunta: excelente palestra, Gisulino, muito obrigada. Você pode dar dicas para um estudante que quer seguir na área de instrumentação, já que isso não é muito abordado nos cursos? Antes de começar a palestra, eu estava comentando isso com a Camila. Me surpreende muito que as universidades não considerem isso, particularmente aquelas como o Instituto de Física de São Carlos, né? Existem imensas possibilidades para você fazer instrumentação na universidade. É basicamente o que vocês já vêm fazendo. Vocês só precisam montar um grupo específico voltado para a astronomia, né? Fazer instrumentação para a astronomia. Outra coisa também é que dá para você fazer empresas. Veja, tem uma empresa de São Carlos chamada OIL, que é da filha do professor Milton Ferreira de Souza e do neto dele, que estão fazendo
para a gente, estão fazendo para o LNA um instrumento que nós vamos entregar para o telescópio Subaru, para pesquisar energia escura, e matéria escura do universo, que é o santo grau da física e da astrofísica hoje. Então, eu acho que dentro da própria Universidade de São Paulo tem um grupo de astronomia, de instrumentação astronômica no IAG da USP, mas se você não encontrar, ou se você decidir procurar por outro caminho, o LNA é a porta da instrumentação no Brasil. Procure o LNA, www.lna.br, procure o professor Lino, que conhece aqui, o pessoal daí, o professor Walter Libero, o professor Jarbas de Castro, que conhece aqui, e você vai estar bem encaminhada. E com eles aí também você já vai estar bem encaminhada. Obrigada. De nada. Agora, a próxima, o Giancarlo Souza pergunta: boa noite, Jesulino, ótima apresentação. Você poderia comentar como foi o caminho para chegar no LNA? O professor Steiner convidou um camarada que trabalhava, o genro do professor Milton Ferreira de Souza, que trabalhava com o professor Jarbas, aí no grupo. Esse pesquisador trabalhava com fibras óticas e o professor Steiner tinha interesse em fazer instrumentos de fibras óticas, né? E aí ele convidou o César para trabalhar. Eu trabalhava aí também no grupo e eu vim aqui em Itajubá trazer os documentos para o César depois prestar concurso, porque abriu uma vaga. E aí eu continuei colaborando com eles, aí chegou um dia que eles me chamaram para vir para cá e eu vim para aqui. Veja, por puro acidente, né? Porque eu também não sabia. Mas agora você sabe, viu, Giancarlo? Não precisa correr, pode me mandar e-mail que você vai chegar aqui fácil. Aqui a gente consegue... aqui não tem curso de graduação, né? Mas aqui tem pós-graduação, tem pós-doc, tem mestrado, né? Que você faz junto com a Universidade Federal de Itajubá. Tá certo? E você pode fazer também em outro lugar, fazer no INPE, fazer onde você quiser, até aí mesmo no Instituto de Física de São Carlos e fazer o seu trabalho aqui. A gente não tem preconceito, não. A gente gosta de gente inteligente e motivada. Obrigada. O Pedro Cook falou ótima palestra e perguntou, na sua opinião, quais são os maiores desafios dessa área no Brasil? Recursos humanos. Não é no Brasil só, não. No mundo inteiro. Nossa agenda para instrumentação está lotada até 2025. Imagina que você me convide hoje para participar de um instrumento, tá certo? Você liga aqui eu vou falar, olha, ô Pedro, fala com o nosso diretor. Aí o nosso diretor vai falar assim, olha, você está precisando para quando? 2028, 2030? Porque até 2025 eu não consigo fazer nada. É uma falta generalizada no mundo inteiro. Não existe pessoas físicos para trabalhar nessa área. E cada telescópio tem um programa de instrumentação. Todo dia a gente recebe uma consulta. Esses dias mesmo eu recebi uma consulta de um cara da Tchecoslováquia que ele queria... da República Tcheca, Tchecoslováquia já acabou, né? Que ele queria fazer uma modificação no instrumento dele. Eu, puxa vida, não dá para a gente fazer para você. Não. Mas é assim. Essa é a principal dificuldade, né? Dinheiro não falta, né? Porque astrônomo consegue dinheiro, só Deus sabe como, mas eles têm muito dinheiro, né, para fazer as coisas. E o que falta é pessoas mesmo. E o Rafael de Queiroz Garcia falou, olá, Jesulino, vocês têm algum programa de estágio, de pesquisa, cursos de verão? Gosto muito de instrumentação óptica e achei sensacional tudo com que vocês trabalham. Ô, Rafael, nós não temos exatamente um programa, um curso de verão ou coisas do gênero, mas nós temos programas de estágio, nós temos bolsas de iniciação científica, nós temos pesquisadores voluntários, se o camarada quiser se voluntariar para ser pesquisador, é só entrar no nosso site, entra em contato, lá tem os editais para chamada para as bolsas, né? Recentemente teve os editais, mas basta você entrar no site do LNA, você entra lá, tem o nome dos pesquisadores, você pode mandar um e-mail, manda um e-mail para o RH, manda e-mail para o diretor, aqui é um lugar assim, mais ou menos que nem no Instituto de Física aí, né? Você encontra com o diretor no cafezinho, com ele no mercado, tal. Aqui nós somos bem informais, o que a gente gosta mesmo é que tenha pessoas motivadas e que gostem de trabalhar
e que considera que instrumentação astronômica é basicamente o filé da astronomia e astrofísica. Bom, essa foi a última pergunta. Eu gostaria de agradecê-lo novamente pela palestra, foi muito interessante. E nós vamos dar continuidade ao evento. Eu passo a palavra para a Giane para a próxima palestra. Muito obrigado. Até mais. Até. Olá, agora nós vamos dar continuidade à nossa programação com a palestra da Física e Engenharia de Software, driblando padrões do mercado para construir uma nova carreira, que será administrada pela Regiane Nascimento. Boa noite, Regiane, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu vou apresentar um pouquinho sobre você. A Regiane, ela possui graduação em Física pela Universidade Federal de São João del Rei, mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Física também pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, durante isso, ela fez um estágio de sanduíche no Lawrence Berkeley National Laboratory, nos Estados Unidos, em 2014. Ela trabalhou como pós-doutoranda no grupo Nanoscale Physics, no Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. E mais tarde, ainda como pós-doutoranda, no Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno e Nanomateriais, McGraph, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela tem experiência na área de física da matéria condensada, com ênfase em estruturas eletrônicas, trabalhando com simulação computacional, na qual é aplicada métodos de primeiros princípios. Por exemplo, a teoria do funcional da densidade, TFT, na análise, interpretação e descrição de fenômenos e sistemas. Ao final do segundo pós-doc, ela participou de um programa de trainee durante 3 meses da startup Log e, posteriormente, foi contratada como engenheira de software pela mesma. Atualmente, ela trabalha na manutenção e desenvolvimento de softwares, e, com incentivo da startup, ela está cursando uma pós em mineração de dados complexos pela Unicamp. Eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite, e agora passo a palavra para você, Regiane. Ok, obrigada. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, queria agradecer bastante o pessoal da OSA por essa oportunidade de conversar com vocês hoje. E, assim, eu queria ter uma conversa mesmo, uma palestra mais, digamos, descontraída, digamos assim. Eu quero contar, na verdade, eu não vou entrar em detalhes técnicos nenhum aqui, eu quero só contar um pouco da minha história para vocês, e eu acho que no decorrer vocês vão entender o porquê que eu acho que é importante esse tipo de história, a gente contar essa história. Bom, eu titulei essa história da Física e Engenharia de Software, driblando padrões para construir uma carreira. E primeiro eu vou passar, já foi falado aqui um resumo, mas eu vou resumir de novo com vocês aqui, dar uma versão curta, né, da minha história. Então, lá em 2008, eu me formei em licenciatura, né, em Física, na Universidade de São João del Rei. Em 2009, eu fui trabalhar num dos melhores grupos de estrutura eletrônica do Brasil, que é na UFMG, no Departamento de Física da UFMG, em 2009. Né? Em 2011, eu continuei nesse mesmo grupo, né, para fazer meu doutorado, com o mesmo orientador, que é um excelente pesquisador nessa área de estrutura eletrônica. Não só um excelente orientador, como pesquisador, como uma excelente pessoa também. Eu tive um grande aprendizado durante o tempo que eu estava trabalhando no grupo dele. Eu tive ótimas oportunidades, por exemplo, eu consegui uma bolsa inicialmente de 6 meses, que depois acabou se tornando 9 meses, para trabalhar no Laboratório Nacional da Califórnia, em Berkeley. E foram, né, tempos maravilhosos, eu amei tanto o aprendizado que eu tive, quanto o tempo que eu passei lá, minha experiência no exterior. Quando eu voltei, eu defendi o meu doutorado em 2015, e logo que eu defendi, alguns meses depois, eu fui trabalhar como professora de física, fui lecionar física, geralmente no departamento de engenharia, na PUC, Minas, né, também em Belo Horizonte. No mesmo ano, 2015, já no finalzinho do ano, eu consegui uma bolsa de pós-doc
para trabalhar ainda com estrutura eletrônica no departamento de física, na UFOP. Em 2017, eu consegui outra bolsa de pós-doc, e agora aqui em São Paulo mesmo, para trabalhar no Mackenzie, né, no McGrath, dentro do Mackenzie. E em 2019, eu comecei eu fiz, né, o processo de trainee e virei engenheiro de software na startup que chama Log. Bom, quando eu conto essa história assim, resumida, as pessoas, a maioria das pessoas com quem eu converso, elas me fazem, assim, clássico, 2 perguntas, né? Por que essa transição de carreira, assim, se olhar o currículo e tal, aparentemente estava dando tudo certo, né? Tipo, eu estava tendo uma carreira de física e aparentemente estava tudo ok. E fora isso, foram mais ou menos uns 13 anos de dedicação, né? Se eu contar lá desde a graduação até o último pós-doc, daí uns 13 anos. Então, por que eu resolvi mudar, né? Porque depois de tanto tempo, eu tomei essa decisão. A segunda pergunta, que vem logo depois dessa, então, como que você fez, né? Como que você conseguiu um emprego na área de engenharia de software sem ter experiência alguma na área? Isso também, geralmente, não é uma coisa bem recorrente. Bom, eu confesso que essas perguntas, a resposta para essa pergunta, assim, são um pouco complexas, porque não tem como eu responder usando poucas palavras por que dessa transição, né, como tudo aconteceu. O mais próximo, assim, que eu posso chegar é se eu tentar voltar atrás, lá na minha história, para eu tentar chegar no ponto para responder essas perguntas. Eu poderia falar assim, tudo começou lá quando eu nasci, em 1986, mas a gente só tem 30 minutos aqui, eu vou resumir a história, porque eu vou pegar só alguns pontos importantes aqui, porque senão a gente vai passar o nosso tempo, né? Bom, eu vim de uma família que não tinha muitos recursos, né, muitos recursos financeiros. Eu passei a maior parte da minha infância, da minha adolescência, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, mais ou menos uns 10 mil habitantes. E a minha família, assim, os meus pais, eles são... Eles também... Eu posso dizer, assim, que na família deles, assim, a família que eles vieram, devido às condições de vida, etc., era mais importante que as crianças trabalhassem para ajudar a família do que necessariamente estudassem. Então, meus pais, eles têm só até o 4º ano do ensino fundamental, né? E apesar, assim, deles não ter estudado, assim, muito, eles sempre, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre se esforçaram muito, eles fizeram, assim, o que eles poderiam para que eu e as minhas irmãs, para a gente conseguisse estudar até o 3º ano do ensino médio, pelo menos. Desde procurar escola, procurar as condições mínimas que a gente precisava para poder frequentar a escola, isso tudo eles fizeram, assim, com muito esforço e sempre prestaram muita atenção nisso. Mas, por outro lado, eles não incentivaram, assim, não era comum na minha família, né, meus pais, minha família, tios e tudo, não era comum um incentivo para a gente ir além. Tipo, se você terminar o ensino médio, tá ótimo, sabe? Tipo, a gente não tinha um acompanhamento de perto, assim, tipo, para você, sei lá, pra você fazer uma faculdade, alguma coisa, né? Tipo, eu posso dizer até que eu vim de um mundo onde que eu não, até, sei lá, um pouco antes de eu chegar no 3º ano do ensino médio, eu não ouvia falar em universidade, eu não sabia nem o que era vestibular. Até a escola que eu estudava, que eu fiz o 3º ano, ela era uma escola pública, né, do interior, ela era mais voltada para que os alunos saíssem de lá sabendo ler, escrever, fazer conta, né? Não era um objetivo da escola preparar os alunos para o vestibular. Então, isso era uma coisa assim que eu não era fazia parte do meu mundo, né? Tanto eu quanto as minhas irmãs. E eu não sei explicar, assim, direito, assim, acho que foram vários fatores, mas eu não sei exatamente da onde que surgiu essa minha ideia de querer fazer faculdade. Porque eu não tinha nenhum incentivo, não tinha nenhuma referência, né? Se eu olhasse para toda a minha família ou as pessoas que eu conhecia ao meu redor, eu não conhecia ninguém que tinha faculdade ou pudesse falar sobre isso.
até, né, da onde que a gente estava, assim, do ambiente que eu cresci, às vezes que se falava de faculdade, era alguma coisa do tipo, filho de pobre não faz faculdade, ou estudar não enche a barriga de ninguém. Era geralmente esses, o mais próximo que eu ouvia falar de faculdade, assim. Obviamente, deve ter sido um compilado de coisas, né? Eu não sei exatamente como que surgiu essa ideia, mas eu tenho uma passagem da minha infância, que eu lembro bem, que eu acho que pode ter sido isso, talvez o gatilho, assim. Quando, como eu disse, né, meus pais tiveram 4 filhas e pouco dinheiro. Então, desde nova também, a gente começou, eu e minhas irmãs, a gente foi trabalhar para poder ajudar, né? Tanto para as nossas coisas mesmo, quanto para a família no geral. E com mais ou menos meus 11 ou 12 anos, eu fui ser babá. E aí, a criança que eu tomava conta, eu geralmente ficava mais na casa dos avós, né? E esses avós, eles tinham muitos filhos. Todos moravam ali na mesma cidade, com eles, e só tinha um rapaz que ele morava em outra cidade. Toda vez que esse rapaz voltava para a casa dos pais dele, esse rapaz era muito bem tratado, assim, ele era tratado como se fosse um rei. E eu olhava aquilo, né, uma criança quase, e eu achava aquilo assim, uau, né, tipo, o que esse rapaz tem, o que ele faz de diferente para ser tratado desse jeito, né? Eu também quero isso, tipo, eu também quero ser tratado assim, né, o que eu tenho que fazer? E em uma das conversas com esse rapaz, eu descobri que ele fazia faculdade. Ele fazia faculdade em São João del Rei até, inclusive. Eu não sei direito qual curso que era exatamente, que eu não sei se foi direito ou psicologia, ele formou, acho que nesses 2, mas de alguma forma eu associei que fazer faculdade era algo que me daria prestígio. Então, se eu tivesse uma faculdade, eu teria um tratamento melhor, né? As pessoas me tratariam melhor, tipo, minha família ia me ver com outros olhos, alguma coisa assim. Então, eu coloquei isso na cabeça e fui meio que desbravar isso sozinha, né? Eu não tinha muita ajuda, assim. E os tempos foram passando e eu conheci algumas pessoas, fiz algumas amizades na escola até, que a gente tinha em comum, eu e essas minhas amizades, era também essa vontade de fazer faculdade. E então, era legal, porque eu já tinha agora com quem conversar, né? Com quem falar sobre isso. E a gente foi correr atrás, foi ver o que a gente precisava fazer, né? Aprender junto sobre vestibular, como que funcionava e tal. E a gente estudou bastante. Só que, como eu falei, né, eu trabalhava e tinha, né, ajudar a família, tal, as tarefas de casa. E ainda estava no 3º ano, tinha que estudar. Não era tão correlacionado, né, as coisas que eu via na escola com as coisas que eu tinha que estudar para o vestibular, né, porque a escola não era voltada para isso, então era como se fosse mais coisas, né, que acrescentava para que eu tinha que fazer. E chegou, então, na época mesmo de fazer o vestibular, né, terminei o 3º ano e vou fazer o vestibular, eu desisti. E eu desisti, eu acredito que porque eu pensava, eu não vou passar. Tipo, para que eu vou tentar, né? Tipo, eu já não vou passar mesmo, então não faz nem sentido eu tentar essa prova. E eu acredito que era esperado, meio, né? Tipo, eu acho que já era esperado que eu nem tentasse mesmo. Era uma coisa nova, tipo, né? Como eu disse, nem minha família, não tinha incentivo nem da escola e nada, não tinha referência nenhuma, então eu acho que era normal, tá tudo bem isso. E eu desisti e não fui fazer a prova. Eu nem me lembro se eu cheguei a me inscrever, desisti, ou se eu nem me inscrevi, nem me candidatei para a prova. Só sei que eu não fiz, mas uma das minhas amigas que estudava comigo, quando a gente estava lá no ensino médio, ela fez a prova e nesse mesmo ano ela passou. E quando ela voltou e me contou a notícia que ela tinha passado no vestibular, eu fiquei, assim, imensamente feliz por ela, né? Tipo, olha, tipo, achei uau, que massa. Era, tipo, agora ela era a segunda pessoa, assim, que eu conhecia na vida, né? Porque tinha aquele rapaz que eu conhecia, né, quando eu era babá. Ela era a segunda pessoa que eu conhecia que estava fazendo uma universidade federal. Então, aquilo para mim era uau. E, ao mesmo tempo, eu pensei, meu Deus, por que eu não fui fazer a prova, né? Por que eu não fiz? Porque se a gente estudava junto, eu acreditava que a gente tinha a mesma base, assim, o mesmo conhecimento. Então, se ela passou,
é óbvio que eu queria passar também. Tipo, foi uma burrice, assim, eu não ter nem tentar fazer. E aí veio, tipo, um balde de água fria de arrependimento, né? Fiquei triste e tal. Mas eu usei isso como impulso, assim. Eu falei, agora eu vou passar. Tipo, agora não interessa o que acontecer. Agora sim eu vou tentar fazer essa prova e vou fazer e vou passar. Vai dar tudo certo. E nessa época eu tinha terminado o terceiro ano, né, do ensino médio. Então, uma tarefa a menos, ok. Mas essa altura também eu já tinha sido promovida, não era mais babá, agora eu era auxiliar de serviços gerais numa escolinha, né, uma escolinha infantil que tinha na minha cidade. E então continuava trabalhando, só que nesse período, nessa altura, eu sou a terceira filha de 4. Então, as minhas 2 irmãs mais velhas, elas já tinham saído de casa, elas foram ser babá e empregada doméstica numa cidade vizinha, que tinha perto da minha. E, então, tipo, ao mesmo tempo que eu tinha menos obrigação de escola, eu tinha mais obrigação dentro de casa, porque é como se eu agora era responsável, né? Eu era a irmã mais velha, eu tinha minha irmã mais nova ainda, que era bem mais nova que eu tinha que ajudar a cuidar dela, ajudar em casa com os afazeres e ainda trabalhar nessa escola que eu já falei para vocês. E um outro problema maior que eu tinha é que eu não tinha material, eu não tinha como estudar. Como que eu tinha que estudar para poder fazer a prova vestibular e eu não tinha livro, eu não tinha dinheiro para comprar livro. Na minha cidade não tinha cursinho para vestibular, então qualquer opção que eu pensasse assim, vou ir estudar numa cidade próxima, alguma coisa, ia envolver tempo e dinheiro, que eram 2 coisas que eu não tinha. Então, eu descartei essa possibilidade. Na época, o que eu fiz foi conversar com alguns amigos, eu conheci algumas pessoas que tinham feito cursinho pré-vestibular, tinha estudado numa escola que era muito boa e que tinha um material muito bom, e eu pedi se eles podiam me doar, né, esse material para que eu pudesse utilizar. E na época deu tudo certo, eu consegui um ótimo material, e aí eu ganhei um monte de livros, e aí virou uma saga aqui na minha vida. Tipo, eu comecei a estudar de noite, virar noite para poder estudar e tudo. E assim, todo momento eu aproveitava. Por exemplo, eu trabalhava, né, então eu levava esses livros para o trabalho. Enquanto eu ia, sei lá, lavar o banheiro, eu dava uma esfregada, outra no chão, eu corria e lia e, sei lá, decorar uma data histórica, ou ia varrer um chão, limpar uma mesinha, alguma coisa, e eu tentava resolver, lia o livro, uma parte, e tentava resolver na cabeça algum problema e tal. E assim eu fui estudando, mas isso, na verdade, segunda a sexta, né? Porque nos finais de semana, a minha família, como eu falei, todo mundo trabalhava fora, tinha minha irmã pequena, né, que não trabalhava, mas nos finais de semana, era o dia que a gente tirava para, digamos, fazer a faxina mesmo, né? Tem que arrumar a casa, a gente tem que cuidar das nossas coisas também em algum momento. E só que meus pais, eles ainda não trabalhavam fora no final de semana. Então, a responsabilidade, pelo menos para iniciar o processo, para cuidar das coisas e cuidar da minha irmã mais nova, enquanto meus pais não estavam, era minha. Então, meus pais saíam de casa no final de semana e eu ficava responsável por cuidar da minha irmã e para ajudar eles com as coisas da casa. Só que eu estava tão, assim, era minha obrigação, assim, passar no vestibular, era uma coisa assim, era meu objetivo de vida. E eu gostava também de estudar, né? Tipo, eu acho que eu sempre gostei muito. Então, acontecia que às vezes eles saíam de casa a ponto de, assim, quando eles voltarem, eu ainda estar estudando, a casa toda bagunçada, toda revirada, e não tinha cumprido nada porque eu estava ali estudando. Eu tinha perdido a noção do tempo, né? E nesse momento, aí meus pais, obviamente, né, ficavam bravos comigo e às vezes eu tinha que escutar, assim, gritos, né, enfurecidos, por exemplo, quanto que eu era irresponsável, né, porque a gente tinha um acordo no qual eu também, né, eu também estava nesse acordo, assim, eu estava consciente desse acordo, que eu tinha que ajudar, estava ok isso para mim, só que eu tinha esse acordo e eu não cumpri esse acordo porque eu fui fazer outras coisas. E então, tinha frases do tipo, como que você vai casar, sendo que você nem consegue ter responsabilidade de cuidar de uma casa, né? Coitado do seu marido, que, né, tipo, que homem que vai casar com você, coitado dele, né? Algumas frases, assim, do tipo. E isso era triste, assim, né? Só que na época é óbvio que eu sabia, né? Tipo, meus pais, eu não estava sendo ali
penalizada porque eu estava estudando, né? Isso poderia não estar claro para mim na época, mas é óbvio que hoje, assim, até talvez lá no fundo eu já entendia isso naquela época também. Eu estava sendo penalizada por não estar cumprindo um acordo. Não, né? Porque era minha responsabilidade fazer uma coisa e eu não estava fazendo, e não por necessariamente estar estudando. Só que tinha uma coisa ali a mais, né? Tipo, que a gente não via, assim. E eu quero deixar claro aqui nesse ponto que eu não estou contando essa história com esses detalhes, não para as pessoas pensarem, nossa, que história triste, ou alguma coisa do tipo. É porque eu acredito que possa ser uma história comum, possa ser, assim, dependendo, né, da onde está da região, pode ser acontecer com mais pessoas, das condições e tal. Mas, assim, eu não tenho dúvida. Meus pais, assim, eles me deram amor incondicional, as minhas irmãs, assim, toda a minha família, eu não tenho dúvida, assim, do amor e do carinho que meus pais me deram, e, assim, eu também tenho consciência plena que eles me deram a melhor infância, a melhor adolescência que eles puderam dar dentro das condições que eles tinham. E também, assim, claro para mim que se eu pudesse, pior que eu pudesse achar que estava aquela situação, a situação deles, quando foi a infância deles, a adolescência deles, foi muito pior. Tipo, da época da geração deles, foi muito, muito pior do que a da minha. E um exemplo claro é que, naquele momento ali que eu estava sendo penalizada, eu estava sendo penalizada por eu não estar cumprindo um acordo, mas porque eu estava tentando correr atrás de um sonho que eu tinha e estava tentando realizar. E para eles, às vezes, nem foi permitido sonhar. Eles nem tiveram a oportunidade, a chance de sonhar com alguma coisa. Eles nem tiveram essa opção. Então, isso para mim é claro. E uma coisa que eu gosto de chamar até de ponto de virada é que eu acho que não era claro para os meus pais e nem era claro para mim, naquela época, que o que estava acontecendo naquele momento era, na verdade, que eu estava tentando quebrar um ciclo, tipo, inconscientemente, eu não era consciente daquilo, era, né, uma adolescente, e nem meus pais também não tinham noção disso, minha família, mas eu estava tentando quebrar um ciclo de tempos, de anos, talvez de uma geração toda. Era como se, naquele momento, eu estivesse dizendo, olha, eu sei que o que a sociedade espera de mim é que talvez eu trabalhe como empregada doméstica, talvez eu, assim como as minhas irmãs, assim como as minhas primas, assim como a maior parte das mulheres da minha família, talvez eu encontre um marido e tenha filhos, etc. É isso que as pessoas esperam naquela situação, naquela condição que eu faça. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero ter a oportunidade que minhas irmãs mais velhas não tiveram, minhas primas não tiveram, meus pais não tiveram. Eu quero ocupar um lugar que, em tese, não é esperado que seja ocupado por pessoas como eu. Eu quero fazer diferente. E eu acho que eu fiquei com essa ideia meio que inconscientemente. É óbvio que hoje, para mim, as coisas pode ser mais claro, parece que é simples, mas naquela época eu não pensava desse jeito. É como se eu estivesse andando às cegas, né? Andando à escura. E eu acho que foi com esse sentimento de que esse não é o meu lugar, né? Eu estou ocupando um lugar que não é o meu, que eu entrei na faculdade. E aí, quando eu entrei lá na faculdade, lá em 2005, eu não prestei muita atenção no que estava acontecendo, né? Eu não observava, eu não olhava ao redor e não conseguia ver as diferenças. Eu nem questionava, tipo, olha, qual que é a quantidade de mulheres que está aqui nessa sala, né? Ou quantos negros que a gente tem aqui? E, por exemplo, a gente era 25 alunos que entraram em 2005 no curso de Física na Universidade Federal de São João del Rei, e desses 25, eu vou falar um número assim, 5, mais ou menos, acho que acredito que umas 5 pessoas eram negras. E para mim, eu não observava isso, era como se está normal, tá ok, isso é normal. E durante o curso, né, o curso de Física geralmente é um curso que sofre muita evasão, o que acontecia era que as pessoas iam saindo, né, acho que muitas meninas também saíram no processo, e chegou a ter momento em sala de aula que eu era a única mulher, a única pessoa negra da sala, e eu não observava isso. Para mim era normal, assim, é como se, tá ok, isso é o esperado mesmo, né? Tipo, é confuso falar, porque eu nem observava, eu nem olhava para isso. E eu acho que, de alguma forma, assim, mesmo inconscientemente, isso me afetava, mesmo sem eu olhar, sem eu
reclamar o meu direito político, talvez, de estar ali naquele momento, eu sentia isso, era como se tivesse um reflexo, era o sentimento que eu tinha de estar sempre, tentar fazer o tempo todo, eu tinha que ser boa, sabe? Eu tinha que me esforçar. Acho que eu conseguia, de alguma forma, a sensação que eu tinha era que o tempo todo eu tinha que me esforçar mais do que todo mundo que estava ao meu redor para ser muito boa, para tirar notas boas, porque eu não podia errar, porque já nem era direito de eu estar ali, né? Eu estava ocupando um espaço que nem era meu. Então, o mínimo que eu poderia fazer era fazer certo, fazer sem errar. E outra sensação também que eu acho que eu carregava como um peso inconscientemente era a sensação de, olha, eu sou a primeira de uma geração, das minhas irmãs, das minhas primas, de muitos anos, dos meus pais, meus avós, eu sou a primeira que saiu de casa, que fez diferente, que saiu de casa e foi fazer faculdade. Então, se eu fizer algo e der errado, é como se eu estivesse falando para todo mundo que vem depois de mim, que tipo, olha, não é nosso lugar mesmo, sabe? Não vem porque não dá certo. Então, eu tinha esse peso que eu carregava, além do peso de ter que ser, tipo, já que eu era diferente, então eu tinha que ser melhor, eu tinha que provar, as pessoas tinham que, como se eu tivesse que provar para as pessoas o tempo todo que eu merecia estar ali, que eu poderia estar nesse lugar. E eu acho que é mais ou menos por aí que eu me baseio a resposta quando as pessoas me perguntam por que você fez essa transição? Porque, primeiro, eu não acreditava que eu era boa o suficiente para ser uma professora de física, para dar aula, por exemplo, numa universidade federal. Segundo, porque era como se não era o meu lugar, realmente. Assim foi na graduação, no mestrado, quando eu cheguei quase no meio, assim, do doutorado, eu acho que eu comecei a sentir que, tipo, eu tive contato com mais mulheres, porque era um centro maior, né, era um centro grande, então tinha mais mulheres ali, e também eu tive mais contato com mulheres negras. A gente, obviamente, era minoria, né, não tinha como nem empatar, né, nem ser meio a meio, geralmente é muito menor o número de pessoas negras do que o de pessoas brancas na universidade, na física, por exemplo. E quando eu tive o contato com essas mulheres maravilhosas, assim, que eu gostei muito, que eu aprendi muito com elas, eu acho que foi aí que eu comecei primeiro a me reconhecer como uma pessoa negra. E aí, quando eu me reconheci como uma pessoa negra, uma das coisas que mudou, que eu acho que foi muito importante, eu comecei a observar em volta e comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes, pior, coisas que eu achava normal antes. Do período, assim, todo da minha carreira de física, eu não tive nenhuma mulher professora, assim, todo mundo que eu tive aula não foram mulheres. Mulher negra, então, nem se fala. E eu nunca observei isso, eu nunca nem parei para pensar. Tipo, isso não é engraçado, né? Tipo, o Brasil tem, sei lá, metade ou a maior população é negra e não tem nenhuma professora negra, não tem nenhuma mulher, na verdade, nem homem, nem mulher negro aqui na universidade, assim, todas as universidades que eu passei, que foram meus professores. E eu achava isso normal, foi só depois que eu tive contato com essas meninas, já no final do doutorado, que eu comecei a abrir minha consciência e prestar atenção nisso. Um detalhe muito importante também, que me levou nessa decisão, é esse peso que eu carregava inconsciente, né, inconscientemente. Eu não sabia disso, mas eu tinha noção de que eu me esforçava muito, assim, sempre quando eu olhava, eu sempre era a pessoa que, sei lá, ia dormir mais tarde para poder estudar, ia virar a noite estudando, deixava de ir nas festas, deixava de fazer alguma coisa ou outra, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que tirar uma nota boa, que aquilo era, tipo, minha obrigação. É claro que isso, não dá para botar a culpa em tudo, né, tipo, óbvio que eu sei que um pouco é minha personalidade, né, Sim, é uma coisa individual, mas eu acredito muito, assim, eu não tenho dúvida que até um pouco dessa personalidade, isso vem do meio que eu fui criada, né? Tipo, de como a sociedade me preparou para chegar naquele momento. Então, eu acredito que as frases que eu ouvia, uma coisa que eu acho também muito engraçado é que o tempo todo que eu estive, tanto na academia, graduação, mestrado, doutorado,
eu sofri algum tipo de preconceito, obviamente, por ser mulher e por ser negra, mas nunca foi nada explícito, assim, era sempre uma coisa velada, sabe? Nunca foi algo, digamos assim, pesado. Sempre era um formato, assim, num tom de brincadeira, numa piada, ou num conselho que alguém estava falando. Era nada muito explícito. Ninguém nunca, durante todo o tempo, e agora também, nunca ninguém falou, olha, por você ser mulher, por você ser negra, você não deveria estar aqui. Tipo, eu nunca ouvi, isso nunca aconteceu. Mas o tempo todo eu senti que eu tinha que provar muito para as pessoas que eu estava ali porque eu tinha capacidade de estar ali. Era como se, tipo, um absurdo eu falar, mas era como se eu tivesse falado, apesar de eu ser mulher e apesar de eu ser negra, eu posso ser professora de física. Apesar de eu ser mulher e eu posso ser uma pesquisadora. E esse peso, carregar isso é muito pesado, assim, é muito difícil. E eu acredito que foi esse o processo, que ao longo dos anos, é como se o tempo todo estivesse jogando mais uma pedrinha nessa caixinha pesada que eu já estou carregando, mais uma pedrinha, e chega uma hora que eu falo, nossa, né, eu não aguento mais, né, tipo, eu tenho que aliviar esse peso. Mas isso tudo, igual eu estou falando para vocês, é inconsciente. E uma coisa também que eu gostaria de observar é que eu não, em momento algum, essa minha transição, eu pensei, eu não gosto de física, né? Muito pelo contrário, eu fiz física, eu gostei de fazer o curso de física, eu amei, eu adoro tudo que é relacionado à física em geral, né? Eu sou apaixonada mesmo pela área, eu acho sensacional a carreira de pesquisadora, assim, eu acho até que talvez eu desisti de uma parte de mim, assim, que eu ainda tenho que trabalhar um pouco nisso, porque eu acho sensacional a área de pesquisa, assim, em nenhum momento teve uma pessoa ou uma situação específica, assim, durante a minha carreira, que eu falei assim, nossa, eu vou sair desse ambiente acadêmico, eu vou sair da física por causa disso necessariamente. Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário, as pessoas que eu encontrei ao longo do caminho foram pessoas maravilhosas, pessoas que sempre me ajudaram, que eu guardo amizade muito até hoje, mas eu acho que no meu ponto de vista, o jeito que a sociedade nos trata, né, dependendo do seu tom de pele, dependendo do seu gênero, dependendo da condição financeira, social que você tem, eu acho que isso que fez a diferença, sabe? E isso é uma coisa velada, que é o mais... Você não sabe com quem você está lidando. E eu acho que isso é o que pesa mais, na verdade. Então, assim aconteceu a minha transição de carreira, né? Em algum momento eu me senti, tipo, eu preciso mudar, porque tá muito pesado isso, né? Eu preciso de uma coisa mais leve, né? A vida tem que ser mais leve. E eu fui buscar por coisas que eu tinha afinidade, né? Como eu trabalhei no mestrado, no doutorado, eu não trabalhava necessariamente com computação, mas eu trabalhava com códigos, né? Eu tinha algum script ou outro que eu tinha que fazer. Então, eu já tinha uma afinidade, eu sabia, assim, que, se eu for fazer outra coisa que não física, né, o que eu vou me sentir bem fazendo? Eu sabia que computação seria uma coisa bem interessante, e nesse momento, eu conheci o processo de trainee da Log, e o crucial, assim, que eu achei que me chamou a atenção, foi que eles não estavam procurando, eles não estavam interessados em saber a minha idade, a minha formação, se eu tinha experiência ou não, né, o quanto de tempo que eu tinha experiência na carreira, o quanto que eu sabia de programação. Esse processo de trainee específico, ele era aberto para pessoas que gostassem de programação, que tivesse potencial para aprender e aprender rápido, e eles estavam dispostos a ensinar. Era como se fosse a combinação perfeita, né? E aí, eu acho que foi no momento, né, no melhor momento, talvez, que eu já tinha testado, né, já tinha dado aula, já estava com pós-doc já há uns 3 anos, então acho que foi o melhor momento e foi sensacional, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer, eu amo programar, igual eu falei, eu gosto de física, eu gosto muito de física, mas programar também é uma coisa, assim, digamos, também é minha paixão, e essa oportunidade que eu tive, eu achei, assim, fenomenal, foi sensacional, porque eles me avaliaram não pelo meu conhecimento ali de programação, mas pelo meu potencial de aprender. E eu acho que eu consigo ver isso na maioria dos físicos, em geral, a gente gosta de desafio, eu acho que as pessoas que já começam
fazendo curso já são pessoas que gostam de desafio, que geralmente têm esse potencial para aprender. Então, eu acho que é um campo também, se você tem alguma afinidade com programação, eu acredito que é um campo que sim, que é aberto para a gente, para físicos no geral. E as mensagens assim, mais importantes que eu gostaria de deixar para vocês é que eu acho muito importante a gente observar o lugar que nós estamos, né? Olhar ao nosso redor e tentar ver o quão diverso que é esse lugar, né? Ver se a gente consegue, pelo menos, ter uma noção se as oportunidades ali, se elas são iguais, se sei lá, qualquer pessoa que atendam aquele requisito que eu preciso para trabalhar ali ou para estar ali, sei lá, qualquer pessoa realmente poderia estar ali, assim, a gente acredita que a gente está tendo oportunidades iguais. E eu acho que essa falta de representatividade também é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar bastante. A gente tem que ver mais pessoas negras, mulheres, né, todas as pessoas que se sentem excluídas, né, que de alguma forma são excluídas da sociedade. Eu acho que a gente tem que ver essas pessoas ocupando os cargos diversos. Na verdade, eu gosto de ser muito positiva, assim, pensar que a gente pode ser o que a gente quer ser. Se vai ser fácil, aí já é outra história. Eu acho que eu não posso dizer para ninguém que é fácil, mas eu acho que a gente tem que acreditar. E uma vez que a gente começa a acreditar, a gente tem que começar a mover para isso. E aí a gente vai se dedicar um pouco, a gente vai se esforçar, vai ter um pouco de paciência, e eu acho que no final dá sim para contar uma história, dá para contar a história diferente do que a sociedade espera, mas a história que a gente quer contar. Tipo, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente quer ocupar algum lugar, eu acho que a gente deveria realmente correr atrás e não desistir durante as barreiras, as coisas que a gente tem que enfrentar. E eu acredito que a partir do momento que a gente começa a mudar e a gente começa a fazer essa mudança acontecer, eu acho importante a gente contar essas histórias, a gente dividir isso com as pessoas, porque eu acredito nessa reação em cadeia, sabe? Se eu mudo o meu jeito de pensar e eu consigo passar isso para as pessoas que estão ao meu redor, eu acredito que as pessoas também têm essa capacidade de mudar, e aí a gente vai mudando um grupo, aí esse grupo muda do grupo, e eu acho que, sendo bem utópica, mas sendo positiva ainda, eu acredito que é capaz, sim, um dia, né, eu não sei o quão longe que a gente possa estar, acredito que fácil não vai ser, acho que não tem como falar que vai ser fácil, mas eu acredito, sim, que a gente pode chegar, a gente deve, pelo menos, tentar acreditar numa sociedade, fazer alguma coisa para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né, com oportunidades iguais para todo mundo, porque eu acredito que isso vai fazer com que a vida das pessoas seja mais leves, né? Porque se as nossas crianças, desde a infância, se elas já foram incentivadas, se elas já crescerem sendo incentivadas, que elas podem, sim, ocupar o lugar que elas quiserem ocupar, eu acho que, com certeza, a gente vai estar num mundo melhor, a gente vai estar numa posição melhor, mesmo que a gente não alcance, né, o ideal, a gente vai estar numa posição que é bem melhor do que a gente está hoje. Então é isso, eu queria dividir a minha história com vocês, e para quem se interessa, para quem gosta de trabalhar com computação, dependendo da área que você está na física, você vai mexer bastante com computação, e se você se descobrir ficando feliz quando você passa, sei lá, muito tempo e descobre um bug no problema e aquilo passa a ser a sua felicidade do dia, eu acho que você pode pensar um pouco se talvez isso não tenha a ver com o que você quer seguir na sua vida, se isso te deixa feliz, te programar te deixa feliz. Uma boa oportunidade é trabalhar com engenheiro de software, e nesse momento a Log está de portas abertas. A Log está com um processo aberto, então se alguém tiver interesse, tirar dúvida ou qualquer tipo de coisa, e eu acho que esses processos de trainee são os melhores, assim, para quem quer essa transição de carreira. Então é isso, gente, só queria dividir essa história com vocês, muito obrigada por me ouvirem, e é isso. Oi, Regiane. Olá. Nossa, eu queria agradecer imensamente por essa palestra, foi muito inspiradora e emocionante ao mesmo tempo. Nós tivemos um monte de comentários que não eram perguntas, mas eram comentários agradecendo pela palestra e falando o que acharam, que ficaram emocionados e que adoraram sua trajetória, que foi muito inspiradora.
Eu também achei incrível, então queria colocar também o meu comentário aqui, falando para você e parabenizando por toda a sua trajetória. Tá passando aqui alguns comentários só, porque eram realmente muitos, então são rapidinhos, não vai dar para você ler agora, mas eu sugiro que você leia depois, que vai estar a live aqui no Facebook, porque são muitos comentários mesmo. Eu acho que você vai gostar muito de ouvir e ler sobre eles, e talvez até, não sei, algumas pessoas pareciam que conheciam você pessoalmente. Nós tivemos 2 perguntas, eu acho que o Lucas vai colocar aqui a primeira. Sim. Cadê? Você pode colocar na tela, Lucas? É da Camila de Paula da Almeida. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, Regiane. Você poderia contar um pouco mais para a gente da diferença que você sentiu trabalhando em empresa e na academia? Sim, esse é um ponto que eu pensei em falar e eu acabei esquecendo, assim, só um parênteses um pouco. É óbvio que quando eu fiz essa transição, eu não imaginei que na carreira do mercado, né, no trabalho, eu não iria ter preconceito. Seria ingênuo, né, da minha parte, se eu pensasse. Eu acho que tanto a academia quanto o mercado de trabalho são 2 campos ali que a gente tem que trabalhar muito, que as mulheres têm que ser respeitadas, têm que ser ouvidas, a gente tem que ter pessoas negras, mulheres negras, sim, trabalhando nesses lugares, e eu acho que não dá para medir, né, em questão de preconceito, eu nem vou arriscar nada aqui, mas é óbvio que eu diria que tanto dentro e fora da academia a gente vai ter preconceito em qualquer lugar. Agora, a diferença, sim, eu senti a diferença. Como eu entrei como trainee, né, então eu passei pelo processo todo. Entrei trainee, aí eu fui contratada de júnior, aí eu fui mudando e tal. A diferença, assim, para mim, é porque quando eu saí do pós-doc, então eu já tinha a minha carreira e eu já era totalmente independente. Totalmente, assim, praticamente independente. Eu tinha minha pesquisa, eu já, né, tinha um grupo de pesquisa, mas, assim, eu não tinha muitas dúvidas, né, tipo, assim, tinha dúvidas, mas, assim, como que eu digo isso? Eu estava mais mais indo no sentido de liderar um grupo, de liderar a pesquisa e tal, do que quando a gente está começando, sei lá, na iniciação científica, que a gente recebe tudo e tem que executar, e ao longo do processo, assim, não sei como que é para cada uma, pelo menos para mim, você vai tendo que executar, e ao longo do processo você vai aprendendo, você vai tendo as dúvidas, meio que você não tem tanta independência. Então, isso para mim foi muito difícil, isso eu tenho que confessar, que no começo, essa sensação de voltar a não entender nada do que eu estou fazendo, de ter que perguntar, tipo, no começo eu tinha que perguntar muito, porque eu não sabia, alguém falasse, vai lá na pasta X e pega e mexe no diretório e tal, mas eu não sabia exatamente do que ele estava falando, como que ele estava falando, então eu tinha que perguntar, e alguém tinha que sentar comigo e fazer, então eu não sei se foi nem questão de ego, alguma coisa, mas assim, eu senti muito no começo, foi pesado. É como eu me senti, tipo assim, eu tava no topo de uma escada e agora eu tô no primeiro degrau. Então, isso foi diferente, mas no sentido, assim, de pessoas, igual eu tô falando, preconceito tinha nos 2, mas eu senti, eu fui muito bem recebida, assim, sabe? Eu consegui fazer amizade. Tinha bastante pessoas, e muitas pessoas dispostas a me ajudar, a me ensinar. Então, nesse sentido, eu achei que foi praticamente igual na universidade, muitas pessoas comunicativas, o tempo todo dispostas a ajudar e tal. Existe não dá para falar também, porque acho que tanto na academia quanto na empresa tem uma competiçãozinha. Para mim, eu acho que na empresa essa competição é um pouco mais explícita, assim. Mas se eu falar que não tem na academia, eu tô mentindo, né? Mas acho que foram essas diferenças que eu senti. Beleza. A gente vai para a próxima pergunta agora. Da Lígia Parreira. Palestra incrível, Regiane. Parabéns. E você inspirou mais familiares, suas irmãs, por exemplo, na busca de novas oportunidades? Sim, esse é um processo. Tipo, eu acho que até o fato de eu porque contar a nossa história, eu não sei como é para todo mundo, mas é sempre difícil, né? Porque você fala assim, olha, eu tenho que contar uma coisa pessoal, uma coisa íntima que eu tô dividindo, tipo, no YouTube. Muitas pessoas vão assistir, vão ver. Mas o que me motiva a fazer isso é a sensação de que vai ter pessoas que podem ouvir e que vai sentir, nossa,
Tipo, ou tem uma história parecida, ou, nossa, eu também me sinto desse jeito, eu tenho que ver isso, esse ponto. Eu acho que contar essas histórias é uma forma de inspirar e tentar ajudar pessoas, né? Tipo, ter esse papo. Então, sim, eu busco isso, mas na família, particularmente, eu fico preocupada de haver comparação, né? Porque é complicado, porque, tipo, se sua irmã fez, você também tem que fazer. E eu não acho que é assim que funcionam as coisas, né? Até porque da liberdade, as pessoas são, cada indivíduo é único e tal. Mas sim, obviamente, que se eu acredito que foi bom para mim, eu tento passar essa mensagem, né? Tanto para as pessoas de fora quanto para minha família. Mas com a família é um pouco mais complicado, porque eu tenho medo desse julgamento, dessa comparação. De, tipo, sua irmã fez até aqui, você fez até aqui. Então, é complicado, assim. Mas, assim, eu tento, sim. A gente tem mais uma pergunta. É do Giancarlo Souza. Regiane, se você pudesse dar um exemplo, um conselho para você no passado, quando decidiu que queria fazer uma faculdade, qual conselho daria? O primeiro era não ter desistido, né? Porque a minha primeira, tipo, eu entrei era para tentar na faculdade com 18, eu entrei com 19. Ok, que não é tão ruim assim, mas eu desisti. Mas assim, não é o fato até de eu ter desistido, é porque eu desisti. O meu conselho é, tipo, não deixe de acreditar em você. Porque eu me sentiria muito melhor hoje se eu tivesse feito a prova e tivesse sido reprovada, porque eu falo assim, eu tentei e não consegui. Tudo bem, é normal. As pessoas não conseguem, você pode tentar de novo. Mas o que eu fico triste comigo, né, o conselho que eu me daria, tipo, tente pelo menos, sabe? Tente, se você acredita naquilo, se é o que você quer, sabe, que você busca, tenta. Pelo menos tenta. Se não der certo, tudo bem. A gente tem que aprender a conviver com o não também, né? Faz parte da vida. Mas nem tentar, eu fico triste comigo, confesso. Agora eu acho que a nossa última pergunta de hoje é da Iala Oliveira. Regiane, por favor, poderia dar mais detalhes de como foi o insight que te fez pensar em trabalhar na área de desenvolvimento? Ok. Para ser bem honesta, quando eu comecei a pensar, né, eu estava no pós-doc, eu estava já meio frustrada, assim, com a minha vida mesmo, que rumo que eu vou tomar e tal, eu já estava em dúvida se... Eu achava que não era boa o suficiente para ser professora e tal, eu comecei a ver o que eu posso gostar, e aí eu comecei a ler muito na época, sobre inteligência artificial, machine learning, essas coisas, e eu foquei o meu estudo, né, todo o meu tempo livre que eu tinha, eu focava em estudar isso. E aí eu pensei que era mais, eu poderia ter pensado em pesquisa, né? Tipo, então eu vou ser pós-doc, né? Fazer um pós-doc, ou sei lá, que seja um outro mestrado, doutorado nessa área, ou eu posso trabalhar. E confesso que o dinheiro é uma coisa também que foi inspiradora, assim, né? Porque eu estava ganhando bolsa, eu pensei, agora eu vou ter salário, férias, 13º e tal, é uma coisa que mexe um pouco com a vida da gente, confesso. Então, eu optei pelo trabalho, né? Também por esse motivo, mas assim, a escolha já estava feita, eu queria ser cientista de dados, né, trabalhar com machine learning, com essas coisas. E eu fiz o processo na Log todo, porque na Log tem essa possibilidade também, mas quando eu cheguei lá, fiz o processo, e na época eu fiquei meio triste, mas hoje eu acredito que eles assim, as pessoas que avaliaram e me deram esse feedback, assim, colocaram esse resultado final, eu achei que eles foram incríveis e eles acertaram, assim, muito, porque eles me sugeriram fortemente, olha, como você não tem experiência na área, nem de engenharia de software, nem na área de ciência de dados, inteligência artificial, eu sugiro que você seja, por um tempo, engenheiro de software, você trabalhe com código, você trabalhe com desenvolvimento, porque eu acredito que você vai ser uma cientista de dados muito melhor se você tiver skills, se você tiver habilidades de engenheiro de software. E aí, na época, eu fiquei, não sei se é isso que eu quero, né? Porque eu já tinha pensado tanto que eu queria ser cientista de dados e tal. Mas, assim, aí eu fui e foi desafiador, né? No começo, eu abri a tela lá, eu trabalho com Python, né? Eu abri a tela, via um monte de letras coloridas, para mim, como se estivesse lendo um livro em russo, assim, eu não entendia nada. Mas eu tive muita ajuda, né? As pessoas estavam sempre dispostas. E aí, hoje, eu acredito que sim, foi uma excelente escolha, que... não foi a minha escolha, mas foi uma proposta para mim, eu aceitei e eu acho que foi o melhor. Assim. Não desisti da carreira de cientista de dados, tanto é que foi até comentado no meu currículo que eu faço, né? Eu estou fazendo um curso na Unicamp nessa área. Acho que dá para ver também que eu gosto muito de estudar, né? Então,
hoje eu me sinto confortável, assim, vendo um pouco, trabalhando como engenheira e vendo um pouco dessa área de machine learning na faculdade. Sim, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Não é muito para eu fazer, mas eu fiquei com uma dúvida. É que você falou que você era de baixa renda quando você entrou na universidade, e eu queria saber se você teve acesso a alguma bolsa de permanência da universidade que permitiu com que você ficasse realmente focada só nos estudos, ou se não teve acesso a isso. Não, eu confesso que eu não olhei muito também na época, porque, na verdade, quando foi uma, assim, eu estava super feliz quando eu passei, mas eu também tinha consciência de que, olha, não vai ser fácil, porque meus pais não tinham como me ajudar, né, eu não tinha dinheiro, eu recebi muita ajuda, essa amiga que eu falei que passou no vestibular, no ano seguinte, a gente fez, no final das contas, a gente acabou cursando a mesma faculdade, né, com cursos diferentes, ela me ajudou, assim, muito, eu devo muito, muito a ela, assim, né, tipo, tenho que agradecer muito, ela deixou morar na casa dela praticamente de graça e tal, eu recebi muita ajuda das pessoas, eu não sei se eu não tentei, mas, assim, eu também não fui instruída, assim, era um mundo totalmente novo, eu não conhecia nada e tal, então eu fiquei um tempo, né, morando com essa minha amiga, morei muito tempo, mas eu fiquei um tempo, assim, totalmente dependente dela. Em algum momento as minhas irmãs me ajudaram financeiramente, né, tipo assim, elas me ajudaram bastante, mas eu comecei a trabalhar também, aí eu fiz boa parte do curso, assim, alguma parte do curso eu trabalhei, nessa época, eu acho que era secretária, acho que era secretária numa escola de informática até, e aí e eu acho que eu larguei esse emprego quando eu consegui uma bolsa de iniciação científica, eu não lembro exatamente, mas foi alguma coisa assim, mas não, eu não recebi, a ajuda que eu recebi da faculdade depois foi quando eu fiz iniciação científica. Sim, entendi. Eu queria agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite de participar do evento, pela sua palestra, foi muito boa mesmo, muito obrigada. E eu queria agradecer não só você também, mas ao Jesulino, que apresentou antes, e agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente, que hoje é o nosso último dia de sequência de palestras. A gente tem mais um dia de evento ainda, que vai ser nessa sexta-feira, dia 20 de novembro, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube também. E aí, para vocês saberem um pouco mais sobre os convidados que vão estar na nossa mesa redonda de sexta-feira, que o tema é diversidade em pauta, vocês podem acessar as nossas páginas do Facebook ou o nosso Instagram, que vai estar listado aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer sugestão sobre o nosso evento também, é só nos contactar por uma das nossas redes sociais, que vão estar aqui, ou pelos nossos e-mails, que também vão estar aqui embaixo. Muito obrigada por todos que estão aqui presentes. Uma boa noite. Até sexta. Até.